Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta em mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, direto aqui do TDC Summit São Paulo, gravando a nossa 7ª temporada. E você que já acompanha o nosso podcast sabe que nós sempre trazemos aqui palestrantes e pessoas com temas que fazem a diferença na sua vida, na sua carreira. E hoje nós vamos falar muito sobre tecnologia e educação. E eu estou recebendo aqui a Andréia Paiva, que é diretora de pós-graduação da FIAP Alura. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí e bora. Bora, vai ser muito legal. André, nós sempre começamos aqui no Tem Tempo para Pergunta, já é uma tradição, né? Depois de mais de 80 episódios, a gente já pode dizer que tem tradições aqui, né? Estamos quase fechando 2 anos de podcast, que eu gosto muito de voltar um pouco para trás, porque a tecnologia, a nossa área de tecnologia, agora talvez esteja começando a se tornar uma área aspiracional, que é aquela coisa, a criança interage muito com tecnologia, criada com tablet, videogame, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer... Mas não era assim antes, principalmente para o público feminino, né? Então eu queria... Infelizmente. Infelizmente. Isso aí é uma coisa ruim, não é nenhuma... Não há. Então eu queria saber um pouco como que a tecnologia entrou na sua vida, porque eu sei que você é uma pessoa ligada principalmente à área da educação, então deve ter sido começado ou não pela educação, mas se foi uma coisa que caiu de paraquedas, se era aspiracional, como que foi na tua trajetória profissional? Ótima pergunta. Bom, eu vou ter que revelar uma coisa aqui, que eu tenho mais de 40 anos, né? Tá bom, não dá para perceber. Muito obrigada. Esse ano eu faço 45 anos, então como você falou, há 20, 30 anos atrás, meu sonho é fazer tecnologia, não é verdade. Não. Se eu falar isso, eu tô mentindo. Não existia essa Não existia essa possibilidade. Não era acessível como é hoje, inclusive, né? E eu estudei em escola pública a vida inteira, e aí na hora de chegar no ensino médio, eu precisava fazer um técnico, eu precisava trabalhar, né? Sim. Tradição da família, inclusive. Tem que trabalhar. Na minha época, e eu acho que eu estava ali, isso foi 95, mais ou menos. Era um momento ali de computação, né? Computador pessoal se popularizando ainda. Estava chegando. A custos, né? Um custo não acessível para todo mundo. Um luxo, exatamente. E aí, as meninas na minha época tinham poucas opções, né? Ou era magistério, porque você tinha que ser professora de criança se você é mulher. Um clássico. Ou, eu até brinco assim, você tinha que fazer algum curso, eu tinha que fazer alguma coisa para trabalhar. E meu pai, que é mecânico, que não é da área, né? Meu pai tem 70 anos hoje, falou assim, olha, você precisa fazer alguma coisa aqui de informática. Porque o irmão mais novo do meu pai já fazia faculdade, naquela época era o cara mais novo da família e começou a fazer processamento de dados, né? Que era o que a gente tinha na época. Claro. E o meu pai começou a ver o irmão, entender, falou, você tem que fazer alguma coisa de informática. Não era tecnologia ou tecnologia da informação, é informática. Mas ele estava vendo alguma coisa ali. Ele estava vendo alguma coisa. E aí, o que aconteceu ali naquela década é que as pessoas substituíram, por exemplo, o curso de datilografia por cursos de informática. Como eu estava indo para o médio, etc., meu pai fez técnico, minha mãe fez técnico, vamos fazer. E aí eu fui atrás de um curso de processamento de dados. Foi assim que eu caí em tecnologia. Olha só. O curso basicamente ensinava programação, que é o básico, né? Começando com lógica ali. Então fiz esse técnico em processamento de dados. Não era porque era meu sonho, não vou romantizar nada. Não era porque era meu sonho, era porque eu precisava ter uma profissão e pagar a conta, né? Pensar para pagar uma faculdade de repente depois. Deu certo, fui indo, era legal, fui aprendendo. E aí, curiosamente, quando eu terminei o curso, eu precisava fazer, naquela época, diferente do que é hoje, era uma coisa só o ensino médio, técnico e o normal, né? Sim. Era uma coisa só, então você deixava de ter algumas disciplinas, né? Para substituir pelo técnico. Isso atrapalhava no vestibular, que também não tinha nem isso. Tinha vestibular. Era outro mundo. O jovem que está nos acompanhando, isso, jovem. Era um mundo que você tinha que ir na universidade e fazer o vestibular da universidade. De cada uma. Então, você fazia uma maratona de vestibulares, né? E aí,
eu não conseguia fazer um vestibular e competir com outras pessoas. Tinha que ser uma faculdade pública, porque eu não tinha grana para pagar. Claro. E o público é muito mais concorrida. Ainda é hoje, Sim. né? Muito mais concorrida. E aí eu vou trabalhar. Fui na minha escola buscar o meu diplominha de técnico, porque ele servia, era o que eu Claro. tinha para arrumar um emprego mais legal, né? Para me dar alguma qualificação. E eu cheguei lá e tinha vagas abertas para professores. E Olha um só. dos meus professores, tinha sido meu professor, falou: por que você não faz um teste? Eu até então não pensava em trabalhar com educação, muito menos em educação e tecnologia. Fiz o teste, passei no teste e virei professora de lógica de programação na mesma Incrível. escola que eu estudei, uma escola pública. Paguei meu cursinho e fui parar na FATEC para fazer processamento de dados. Aí a coisa começou a ficar mais séria a partir Sim, daí. sim. Mas esse foi o caminho, foi assim que eu cheguei Isso. na tecnologia. Então, mas foi bem cedo, então, né? Que você Com falou. 14 anos, com 14 anos. legal, que 14 legal. para 15 ali. E já né? estava sempre a educação meio nesse bojo. As coisas aconteceram ao mesmo tempo. Aí corta para a faculdade, primeiro ano de faculdade, a FATEC e também para os jovens. Hoje tem muitas FATECs, mas naquela época basicamente tinha a FATEC São Paulo, mais umas 2, 3, 4, então era mais concorrido ainda. E ainda como é hoje, as empresas iam buscar a gente dentro da escola para fazer estágio, né? Então tinha feiras, empresas iam buscar. E aí numa dessas eu conheci a UI, que eu brinco que antigamente bonita era ter nome grande empresa, né? Aham. Era Ernst Young, PricewaterhouseCoopers, agora é UI, PwC. 3 letras, 3 4 letras, são de letras. E aí eu entrei num estágio no meu primeiro ano de faculdade para trabalhar numa área de auditoria de sistemas, Que doideira. que era muito nova ainda no Brasil, era meio uma adaptação da auditoria contábil, não tinha nem muita ferramenta na época. E aí eu comecei aí. E aí eu comecei a sentir falta de juntar negócio e tecnologia. Então, aí no meu desenvolvimento, né, mesmo acadêmico, eu sou hoje doutora em administração, eu fui muito para esse lado, eu tenho especialização em dados, em empreendedorismo. Mas o que me levou a tudo isso foi tecnologia. Sim. O que muda mais rápido e desenha todas essas profissões tem sido e deve continuar sendo tecnologia. Então, acho que eu comecei sem querer, talvez, né? Graças ao meu pai, talvez. Sim, pelo lado certo, né? Mas eu achei interessante na sua trajetória que a educação e a tecnologia andaram juntos, né? Juntas desde o começo, exatamente. E que deve ter te dado uma visão, porque assim, a gente sabe que hoje a tecnologia é quase uma commodity já. Tudo que a gente faz tem tecnologia envolvida, tudo está envolvido a um tipo de processamento de dados. E quando você começou, os modelos de aprendizado, provavelmente, eles estavam muito baseados no que a gente tinha de educação até então. E foi com base nisso que as pessoas que hoje criam, trabalham essas coisas estão formadas, ou são especialistas, ou são até cientistas. Como que você vê essa evolução do tempo que você começou até agora? Os principais pontos assim que você acha, aqui a gente foi bem e aqui a gente foi mal pra caramba nesse processo evolutivo. Lembrando, até é importante, eu sempre falo, né, evolutivo no sentido carnavalesco, né, que não é que necessariamente você está melhorando, você só saiu do ponto A e chegou no ponto B. Você só tá Teve indo. movimento, né? Exatamente. Teve movimento. Eu acho assim, lembrando ali do meu passado de professora de ensino técnico, com 18 anos, né? Eu ensinava lógica de programação dentro de uma sala de aula com uma lousa e um giz. Sim. Né? O laboratório que existia era 2 para a escola inteira, então você tinha que chegar lá para fazer já alguma coisa que já tinha explicado, já tinha feito, porque a escola toda tinha que usar. Então eu lembro, falando agora veio na minha cabeça, eu ensinando algoritmo de ordenação, por exemplo, usando as pessoas sentadas nas mesmas cadeiras, a fila, você vai, não, levanta, vai para trás. Para tangibilizar uma abstração de forma... Porque a lousa e giz, hoje acho que quem não viu lousa e giz acha que é impossível fazer, mas era a única ferramenta que a gente tinha, porque o acesso à tecnologia era muito caro, inclusive para as escolas, né? Claro. Então, e aí era legal, porque é curioso, né? Sim. Porque um grande diferencial, por exemplo, de escolas, depois era dizer um computador por aluno. Não é Sim, assim? teve esse momento, né? E hoje é Todos com engraçadíssimo. telas.
engraçadíssimo você dizer isso, um computador por aluno, porque o aluno tem um computador dele, inclusive as pessoas Isso. têm computadores. Temos né? computadores portáteis na Computadores mão. na palma E da a mão. gente está brigando com eles dentro da sala de aula, inclusive. Exato. Então, eu acho que, pensando na evolução de mudança ou de melhora, né? A gente tem muito mais ferramentas e mais acessíveis. E acessíveis eu estou falando para outras classes sociais, para outras localizações geográficas, porque lógico que a gente vive numa bolha aqui em São Paulo, se a gente for pensar, Sim. a gente é muito privilegiado em questão de acesso a muita coisa. Mas acho que tudo foi ficando mais barato, popularizou, mais acessível, lógico que a evolução da tecnologia de processamento, etc., botar um chip que cabe na palma da mão, ajudou tudo isso. Por um outro lado, a gente perdeu, falando em educadores, talvez a gente tenha perdido e esteja recuperando a luta aí para manter a atenção e engajar o estudante, inclusive numa sala de aula presencial. Hoje Sim. eu trabalho com ensino digital, que é outro ponto que a gente pode até falar Sim. que é um outro tipo de relação, e muito ligada com tecnologia, independente Claro. da área que está estudando digital por conta das A ferramentas. tecnologia é um enabler dessa modalidade, né? Exato. Mas mesmo no presencial, você perde para a tecnologia se você não tiver um professor muito criativo, né? Exato. Tanto que agora tem essa lei, eu sou mãe de um menino de 13 anos, né? Certo. Essa lei de não poder usar o celular na escola, né? Isso. Isso claramente, se tem que existir uma lei, é porque a gente perdeu a batalha. Né? Eu tô olhando até como mãe, não tô olhando nem como educadora, né? A gente perdeu a batalha. Do ponto de vista de educadora, eu acho que a gente não devia proibir, a gente tem que educar e não proibir, né? Sim. Ainda mais adolescente, que é o caso do meu filho, quando você proíbe fica mais legal. Desperta o desejo, né? E aquela ferramenta é o mundo real das pessoas hoje. É ferramenta de trabalho e a gente trabalha, a gente estava aqui falando e respondendo e né, os times que estão lá se comunicando. Então, eu acho que desde o começo a gente ensinar que isso tudo é ferramenta e que você pode usar a favor do aprendizado ali na sala de aula. E que ela tem um espaço na sua vida, né? De alguma maneira. Ela precisa encontrar... E consciente, né, Júlio? O ponto a gente tem que criar a consciência do tamanho desse espaço, porque aí a gente pode ir para o lado de saúde mental e etc, né? Eu vi essa semana uma palestra e a pessoa contou assim que por dia a gente escrola 100 metros. Loucura. Loucura. Quando fala a quantidade é uma loucura. Você entendeu? E aí eu acho que a gente não enxergar o problema ou como essa lei proibir o acesso, você não está resolvendo, né? Você não está usando a favor. E é uma realidade, não adianta. Isso não precisa ser um profissional de tecnologia. Todos os profissionais vão usar a tecnologia. Sim. Ponto. Como usar da melhor forma possível. Então, acho que hoje a minha grande missão dentro da educação na área de tecnologia é como usar a tecnologia a teu favor, vida pessoal, inclusive. Eu acho que a gente é uma pessoa só, a gente tem vários chapéus, mas a gente é uma pessoa só no final do dia. Tecnologia pode sim otimizar seu dia a dia, pode te liberar para coisas mais legais e mais estratégicas quando a gente fala de negócio, mas se você não for dominado por ela, você dominar, né, a tecnologia. Sim. Sem dúvida. E você falou até sobre a minha especialidade em ensino digital, né? Mas eu sei que você trabalha com aquilo que a gente hoje chama de ensino formal, porque se criou uma ideia de existe um ensino informal, o autodidatismo, muitos dados disponíveis e a evolução da tecnologia, do jeito que ela se deu, né, por um modelo descentralizado, a cultura startup, vendeu talvez um pouco da ideia, e eu vejo hoje muito jovem com essa ideia um pouco estereotipada, que eu sou contra, né, que é desvalorização desse ensino formal. Tipo assim, por que eu vou investir todo esse tempo, eu vou fazer prova, eu vou fazer trabalho, que absurdo, isso não... A famosa frase, eu não vou usar nada disso para minha vida, que eu chamo de um atestado de ignorância, o que não é feio, porque ignorar é natural do ser humano, a gente trabalha, a ignorância ela vai te acompanhar a vida inteira e você sempre trabalha para enfrentar ela, né? Como que você enxerga essa dicotomia que a tecnologia trouxe? Porque tinha um monte de gente fazendo coisas do tipo, não, mas eu não preciso estudar, eu não preciso me formar no negócio, ao ponto que a gente vê que agora está fazendo falta, talvez, essas pessoas mais formadas, que tiveram tempo e espaço para desenvolver um conhecimento mais profundo sobre as coisas.
Eu acho que isso tudo e quanto tempo a gente tem? Porque é muito. Não, mas vamos nessa. Vamos nessa. Eu Temos acho que isso bastante tempo. tudo passa pelo papel do educador, que tem que ter evoluído de lá quando eu dava aula no técnico para Sim. hoje, porque senão, de novo, você perde para o conhecimento mais aberto e etc., ou disponível, internet, ou TikTok, porque hoje, né, as novas ferramenta gerações de fazem busca. pesquisa em TikTok, né? Google só a gente. Eu não consigo relacionar que faz. eu ainda não consegui relacionar, já me explicaram, eu tenho pessoas jovens, tenho pessoas da minha equipe que nasceram depois do ano 2000, né, que eu sempre digo, nossa, que loucura. Existe isso, né? Tem uma que até nasceu depois de 2005, que é bizarro. E ela diz assim, não, mas eu nem uso o Google para isso, eu uso o TikTok. Se eu quero saber o que está acontecendo, eu com o TikTok. Para mim não tem lógica isso. A gente dá um episódio só pra gente falar disso, né? Sim. Mas qual que é o ponto pra mim? É possível aprender sem educação mais formal? E aí, quando você fala educação formal, é uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, uma estrutura doutorado? curricular prevista, né, digamos assim? É possível? Lógico que é possível. Né? Eu seria leviana dizer que não, você só vai aprender se você se matricular numa faculdade. Quais são as dificuldades nisso tudo? Então, primeiro, a fonte do conhecimento que você está ali investindo. Investindo pode não ser dinheiro, pode ser seu tempo, Sim. né? Então, é de graça, mas eu estou dando meu tempo ali. E qual é a fonte? É confiável? Porque são muitas coisas, são muitas fontes, nem todas são boas. Eu tinha um professor que ele já deve ter uns 70 anos hoje, ele trabalhava comigo há muito tempo atrás, na presencial, na pós-graduação, um cara incrível, e ele falava assim, o Google é um mundo de informação com um palmo de profundidade, oceano de informação com um palmo de profundidade. E se a gente tomar cuidado, é isso. E é assim que as pessoas vão acabar se formando. Então, qual que é o grande problema? Tem muita coisa, e quanto mais coisa tem, mais difícil fica escolher. Sim. Né? E aí, de repente, você pode estar investindo muito tempo em alguma coisa que você acha, ouviu lá no TikTok que era legal, e você não consegue se encaixar no mundo real. Porque, no final de tudo, a gente precisa do emprego, a gente precisa, né, desenvolver carreira. No meu caso, por exemplo, trabalho pós-graduação, empregabilidade é um ponto importantíssimo. Sim. Então, de repente, você gastou muito tempo em um tema que você viu, um influencer ou, né, alguém que apareceu ali para você de alguma forma no teu TikTok, no teu Instagram, no teu LinkedIn, ou seja lá onde for, e não era aquilo que ia te levar para um caminho de empregabilidade, de sucesso na carreira, de conquistar alguma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado com essas fontes, e quando a gente faz isso sem apoio, é mais difícil. Então, o que o ensino formal traz de diferente no final do dia? Primeiro, essa curadoria. Então, falando do papel do professor hoje, e lógico que eu tenho um viés de pós-graduação, Claro. que né, eu estou Sim. há 20 anos só na pós-graduação, né, Sim, trabalhando sim, com sim. desde professora. E aí eu trabalho com adultos e meu foco é carreira, né? Muda um pouco Sim. de quando eu dei aula no técnico. Claro, Não, muda bastante. É andragogia pura, Andragogia pura, né? E aproveitar a experiência dos alunos, inclusive dentro lá, né? Para você desenvolver suas aulas, etc. Coisa que quando você pega um pessoal mais jovem, ele não tem essa experiência, então Não, você precisa... não. Ele não tem base de inferência para as coisas. Muito mais uma única via, né? E Isso. andragogia, né? É O uma adulto troca. é uma troca. Então, o papel do professor é mais de ser esse tutor, curador de conteúdos, porque esse professor, no nosso caso lá, por exemplo, e é assim que eu fui parar lá, inclusive, eu entrei para dar aula de análise de risco, eu trabalhava com auditoria de sistemas, num curso de gestão de segurança de informação. Eu entrei lá para dar aula do que eu trabalhava na outra empresa, que a gente brinca, professor, se trabalha, eu só dá aula, não é isso? Então, verdade, eu fazia as duas coisas sim. na época. Então, eu tinha muita experiência para contar, de mercado para contar, e era isso que eles precisavam naquele curso de pós-graduação dentro daquele contexto. Né? Então, quando você tem essa troca no ambiente acadêmico, essa pessoa que está vindo do mercado, ela não está vindo com uma teoria, ela está vindo com uma visão de mercado, com práticas de mercado. E aí, no caso da pós-graduação, principalmente, é isso que vai garantir a empregabilidade lá no final. Sim. É que o meu aluno e a minha aluna, no final, sabe resolver problemas lá na empresa dela com o que ele ouviu dentro da sala de aula. Dos professores, das professoras,
mas dos colegas Isso, também. das trocas, né, que eles são capazes de fazer dentro daquele contexto. Exato, exato. Então, muda, né, por esse lado muda. Então, o ensino formal traz isso de vantagem. E aí, se você não tem todo o tempo do mundo, tem mais urgência, isso ajuda muito do que ficar só procurando sozinho. Ajuda você tomar um rumo certo e definir o que você quer dentro do que você planejou para a tua carreira, né? Educação faz parte de planejamento de carreira, né? Não, a gente não pode Sim. separar. Eu quero em 10 anos assumir uma gerência. Legal. E o que você vai estudar nesses 10 anos? Porque não é só você ir trabalhar, voltar. Não é. Né? Sim. Educação faz parte de plano de carreira. Então, ajuda nesse sentido, né? Essa curadoria toda. Mas voltando na questão do certificado que você comentou, Sim. o diploma, né? Cada curso o MEC chama de um jeito, mas formal, né? Com o registro MEC. Eu vou voltar lá na minha história. Eu fui lá buscar o meu certificado lá no técnico, porque ele era, naquele momento, a única coisa que provava que eu era diferente do bolo todo que estava fazendo processo seletivo comigo. Sim. Então, assim, tem muita gente tentando. A carreira de tecnologia é muito atraente hoje. E tem Claro. gente que acha que é por causa de dinheiro, acredita, né? Sim. Brincadeira. Não, mas faz parte. Né? Então, e aí tem precisa de muita inspiração e muita transpiração para chegar ali num ponto legal da carreira, porque tem muita gente querendo essa carreira. Claro. E o que te diferencia num processo seletivo, por exemplo, de um monte de gente que também tem a tua idade, que também nasceu na tua geração, né? Os certificados, né? Sim. Não faz diferença. Faz sim, gente, né? Sim. Se você tem duas pessoas com as mesmas skills, uma tá formada, graduada, pós-graduada, a outra não tá, pronto. Eu acho que tem um grupo ao qual interessa muito dizer que não faz diferença, mas normalmente não é esse grupo que toma a decisão na qual o certificado faz diferença. Porque a gente olha pelo lado, vamos olhar pelo olhar do recrutador. E aí a gente pode dividir o recrutador e tem sido cada vez mais junto, mas o recrutador em muitas empresas tem duas camadas. Tem o dono da vaga, que é uma pessoa mais técnica, e tem uma área de recursos humanos que não entende tecnicamente daquilo, que está te avaliando de outras formas. Tem requisitos. Tem requisitos e está te olhando como você se comporta numa entrevista, o quanto você vai desenrolar um papo. São outros soft skills, é comportamental que está sendo olhado. Será que você, estudando sozinho com aquele vídeo do YouTube, você vai desenvolver essas competências? Então, você pode ser super técnico e ter aprendido ali com aquele cursinho a fazer alguma coisa, mas como é que você vai sair da multidão nesse processo? É passando por essas duas pessoas, não é só pela pessoa técnica, Sim. né? E uma das coisas de evolução de carreira é realmente você fazer networking, você conhecer, você tá assim, né? As comunidades, né? Claro. O acesso à comunidade, que você pode acessar sem uma escola por trás. Mas as escolas fazem parte desse ecossistema, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Né? E tem uma coisa, enquanto você falava, eu estava lembrando de um livro que eu estou lendo do Byung-Chul Han, que é No Enxame. E ele fala muito sobre essa coisa da informação. A gente falava do fire hosing antes, né? A mangueira jogando informação, fake news, blá blá. E ele chega até um conceito um pouco mais elevado do shitstorm. É tanta coisa na sua cabeça, e automaticamente você começa a acreditar que o mundo pode ser lido só pelo resumo. Tanto é que, à medida que a inteligência artificial avança, você tem assistente de resumo de e-mail, assistente de resumo e você não tem... E eu acho que conecta, você fala, o tempo de maturar um conceito complexo com a profundidade que ele precisa. Porque você vive do resumo, né? E uma coisa eu sou um engenheiro técnico, altamente gabaritado, e agora eu preciso fazer uma etapa na qual eu só preciso entender o que aquela galera está vendo para eu me enganar. O resumo, ok, porque eu tenho estofo. Só que o jovem quer dizer, não, eu leio o mesmo resumo e tem um buraco aí que eu acho que a gente pode estar começando a se enterrar nele, né? A gente tem que tomar cuidado com os resumos, que aí volta no exemplo lá do oceano de informação com palmo de profundidade, né? Principalmente quando você está começando a carreira, você está procurando, está experimentando. E ok, talvez alguma coisa vai ser resumo. Mas uma hora você vai ter que escolher
né? Tem muita coisa para fazer em tecnologia, muita, absurdamente. Surge todos os dias novas funções, novos cargos, novas, né? De acordo com as mudanças. E uma hora você vai ter que focar em alguma coisa e mergulhar. E aprofundar. E aí, resumo e mergulhos não combinam, Não. né? Então, é isso. Vai chegar um dia que você vai para uma reunião super correndo para discutir com o fornecedor que você vai ter que saber o resumo. Mas vai ter um dia que você vai ter que reestruturar a tua área inteira que você precisa do mergulho para isso. Sim. E precisa também saber falar com pessoas sobre vários assuntos. Sim. Então, o equilíbrio, a gente fala muito lá na FIAP Alura da carreira em T, né? O equilíbrio precisa existir, mas a gente precisa dos dois. Então, o T, né, o desenho, então aqui, eu mergulho fundo na minha área, na minha especialidade, isso me faz ser reconhecido dentro de uma comunidade, dentro do mercado, esse mergulho que eu dei. Mas eu tenho várias skills que eu tenho que ir equilibrando, que vai mudar tudo toda hora. Então, a gente Claro. precisa ver onde mergulha e onde pode ir raso, mas tem que ter mergulho, não tem jeito. É uma característica até dessa nova realidade informacional que a gente tem, e aí que entra os long live learning, essas coisas assim, que não adianta você acreditar que você cumpriu uma etapa de conhecimento. Ela nunca se cumpre, porque ela está sempre mudando, ela está sempre se orientando, e eu acho que nesse ponto, e aí queria saber a tua opinião, é onde o jovem diz assim, mas se eu me formar, é só acabou, eu não vou aprender nada, é um conhecimento velho. Mas falta entendimento de o que significa conhecimento de base, né? Conhecimento, mas não é as 4 operações. Não, e na verdade hoje, e aí teve South Summit, né, desculpa, teve South by Southwest. Summit semana que vem, não, Isso. já falei de outra vez. Isso, E aí, SXSW. SXSW. E aí as grandes falas ali, o que chamou a atenção e o que está viralizando, é realmente a habilidade de aprender. E para você chegar nessa habilidade de aprender, passa por você fazer uma peneira do que você vai aprender, né? Então, a gente, e aí posso falar de mim, de você, né? A gente tem 1 milhão de eventos para ir, um monte de coisa para assistir, e tudo é legal, gente. Sim. A gente tem que escolher, não tem jeito, né? Sim. Porque, de repente, você tá aí vendo um monte de coisa, não mergulha em nada. Você é especialista em quê? Né? Sim. Especialista não tem mais. Não, tem. Essa é uma discussão, né? É. Hoje. Tem gente que discordaria da gente, assim. Eu vou dizer dar que- um exemplo que os técnicos vão ficar bravos comigo, mas vamos falar de IA. O hype é IA generativa hoje. Certo. E a generativa é para todo mundo, porque é fácil, você fala, ótimo. Tá bom, então todo mundo sabe IA hoje? Imagina, ninguém sabe IA. O usuário de GPT não quer dizer que sabe IA. Para fazer o GPT, o cara que fez o GPT manja de IA. É Sim. isso. Então, por trás de toda essa usabilidade, né, essas ferramentas que a gente está ganhando, e que são ótimas, não tenho crítica nenhuma, acho que ajuda um monte de coisa, ajuda empresas a se desenvolverem, pessoas de negócio se empoderarem mais em relação ao uso de tecnologia. Mas quem construiu isso? Super especialistas, Sem dúvida. né? Gente que era capaz de... Que você falou uma palavra que eu gosto muito, né? De reestruturar um pensamento, né? Exato. Agora há pouco a gente gravou um episódio aqui sobre... Não, quando a gente viu que o que a gente ia fazer não ia conseguir com agentes de IA, a gente pensou, e se forem múltiplos agentes, um conversando com o outro? A gente criou uma IA que tem voz na cabeça, que dá a opinião. Cara, isso... Quem é capaz de parar e dizer assim, não, eu não vou seguir melhorando? Eu vou cortar isso e começar o pensamento de novo. É o cara que conseguiu ter base, fundamentos para isso, né? Sim. Então, o ponto é esse. O cenário vai mudar sempre, a tecnologia evolui muito rápido. Como é que você terminou de estudar? Ou, se você não tem aquela base que te ensina o fundamento, né, a origem do mundo, e você não criou aquele hábito de estudar, de trocar e de estar sempre ali aprendendo a aprender, porque quando a gente aprende ferramenta, ela vai ser obsoleta um dia. Exato. Então, não é a ferramenta. Os Então, grandes especialistas em Flash que o digam. Exato. Então, imagina, vou voltar lá na sala de aula, lá, que eu estava ensinando lógica de programação numa sala com giz e fazendo dinâmicas, fazendo adolescentes levantarem e andarem dentro da sala de aula. Eu tenho certeza que essas pessoas programam em qualquer linguagem de programação. Porque Hoje. elas entendem a lógica. Entende o que é uma fila. Eu vou dar um exemplo muito. Eu estava num evento essa semana e eu ia dar uma palestra, e aí na hora que eu comecei a dar a palestra, travou o projetor. Ok, vai fazer, acontece, né? Sim. Pode acontecer aqui.
travou e eu fiquei sem slide. Sim. E bora, né? Porque não foi o GPT que fez a minha palestra. Sim. Eu Ah, sei do que eu tô falando. né? Né? Você usou o GPT? Lógico que eu uso o Gama, o GPT, os softwares. Lógico que eu uso, porque ao invés de eu ficar gastando tempo e puxando caixa de texto, ele faz isso para mim, mas a essência daquela palestra é minha. Sim. Dentro da minha vivência, da minha experiência, do que eu estudei, do que eu enxergo. E isso só repertório traz pra gente. Sem dúvida. Né? E repertório a gente ganha estudando, testando, validando, experimentando. E a academia, como a gente fala, a academia a academia proporciona isso. E se você teve uma experiência, com a academia e está frustrado com isso, você estava no lugar errado. Pode ser. Não, pode ser porque é essa coisa, né? Você dizer... Quando a gente fala muito do ensino orientado a mercado, a gente sabe que é um ensino pressionado às demandas que o mercado tem. Mas eu acredito que precisa ter um equilíbrio. Obviamente, todo mundo tem que ir a mercado, tem que conseguir a sua qualificação profissional e pagar seus boletos, né? O Silvio Meira aqui no podcast diz assim, nós temos que ser capazes de ensinar os jovens capacitar os jovens a pagarem seus boletos. Exatamente. Esse é o nosso desafio, entendeu? O jovem tem que chegar nesse patamar. Mas que ele tenha esse espaço de pensamento, de erro, de aprofundamento e talvez até de frustração. Porque se ele se frustrar no mercado, o preço é muito mais alto, eu acho, né? Dele se frustrar, dele errar. Na academia ele tem esse tempo de se frustrar. É o lugar, de reposicionar. Eu tive uma professora no mestrado, eu resolvi fazer mestrado, porque já a vida acadêmica estava ali junto, eu falei, faz muito sentido para mim investir no mestrado. Tive que pagar naquela situação, né? E aí, eu cheguei lá e eu fiz, né, eu era de tecnologia, eu entrei no mestrado de administração. Então, quando meus colegas estavam aprofundando e relembrando, eu estava ouvindo tudo aquilo pela primeira vez. Sim. Então, eu estudava muitas vezes mais que outra. E eu lembro que logo nas primeiras professoras, que hoje eu acho que ela foi uma das melhores professoras, mas eu tinha 25 anos. Sim. E aí ela entrou na sala e falou assim, eu quero que vocês saiam daqui com mais dúvidas do que vocês entraram. Eu falei, meu Deus do céu. Vou me ferrar nessa matéria. Né? Como dúvida, eu vim aqui para ter certezas, não dúvidas. E foi a melhor coisa que eu ouvi na minha vida acadêmica, porque você só tem dúvida quando você está aprendendo uma coisa nova. Você só consegue questionar se você entendeu a essência daquilo, porque senão você não tem perguntas. Né? Quando você está dando uma palestra, a pior coisa que pode acontecer é ninguém te perguntar nada no final. Sim. Porque não entenderam, não engajou, não fez sentido na cabeça. Não despertou nada na pessoa. Então é isso, a questão de perguntas. E aí se a gente faz um paralelo, que eu gosto muito de fazer com a IA generativa, por exemplo, a gente sai de uma era das certezas, né? Que eu falei, estudar, a gente falou do vestibular, era decorar para passar no vestibular. Sim. Tem que saber todas as fórmulas. E não quer dizer que... Os adjuntos, adnominais, adverbiais. Isso, é isso. A gente sai dessa era que a gente precisava ter todas as respostas para aprender a fazer perguntas. Então, domina o uso de IA generativa a pessoa que sabe perguntar direito. Isso é o prompt, né? Sim. Então, a gente inverte, é realmente isso. Mas para perguntar, não é só sair perguntando. Tem que ter história, tem que ter repertório, tem que saber para onde você está querendo ir. Isso tudo, quando a gente tem esse desenvolvimento acadêmico ao longo do tempo, e eu acho que ao longo do tempo é a resposta, então existem formas diferentes de qualificar em várias etapas da vida, né? Inclusive cursos livres também, Sim. Né? Vão funcionar num momento ou outro. Acho que isso é o mais importante da educação, é você saber o formato certo, o conteúdo certo, para o momento certo de carreira e de vida das pessoas. Eu acho que essa é a grande chave. E aí as escolas ajudam, né, nisso, num papel de mentoria, de curadoria, né, e não de dar certezas para ninguém, né? Incrível. E assim, papo maravilhoso desses, assim, eu sou apaixonado por educação, então correu muito rápido o nosso tempo. Já acabou. Mas eu não quero, não acabou ainda. Eu não quero começar a acabar, né, que a gente ir para o nosso finalmente, sem aproveitar o fato de que você é diretora de uma escola de pós-graduação e você está olhando o que significa aprendizado e trabalho no futuro. Então eu queria que você trouxesse para nós, assim, do que você está vendo, quais são as profissões, se é que a gente vai poder chamar, eu já estou começando a ficar com dúvida se profissão é uma palavra que vai fazer sentido daqui a alguns anos, né? O que seriam profissões do futuro? Porque a gente tem muita gente do podcast que está começando a carreira, está fazendo transição. O que você dá de dica para a galera? Eu acho que o básico ainda funciona muito,
com muita consciência de carreira, de objetivo de vida. Mas, assim, existe até algumas pesquisas, as grandes NVIDIA, né? Eu estou falando de o GitHub, botou será que vamos ter devs? Precisaremos de dev, porque a IA vai codar e a gente não precisa de dev. O olhar é, quem vai codar a IA? Sim. Então, a escolha é, você quer ser dev? Ótimo, seja o melhor dev que você puder ser. Porque aí você não vai ser trocado pela IA, você vai fazer a máquina, né? Você vai estar por trás de desenvolver as tecnologias e não ser um usuário mais qualificado de Sim. tecnologia. Então, para as pessoas técnicas, o ponto é, mergulha, entende na essência e aí você vai estar sempre atualizado, porque aí vem ferramentas que você vai aprendendo. Mas o como fazer, o que é aquilo, a essência daquela tecnologia permanece. Sim. Né? IA não é um assunto nada novo. IA não é Não, só com certeza não. generativa, né? É que a LLM se tornou popular dado a quão lúdica ela é para o usuário final. O usuário final olha para aquilo e diz assim, mágica. Exato, incrível. exato. E aí tem alguns pontos. Agora, tem se falado muito que também não é novo, é computação quântica. Sim. A computação quântica aconteceu agora. Não, o que está acontecendo é que a gente está chegando em um momento, assim como chegou para a IA, de ficar mais barato, mais popular. E aí vai surgir um monte de uso para ela. Então, o ponto é, não seja só mais um nessa trilha. Então, deve existir, pessoas de dados precisam, IA, dado é alimento de IA, Sim. né? Engenheiros de dados são os novos extratores de petróleo lá, né, que a galera diz. A gente tem uma pós que é engenharia de machine learning. Cara, tem muitos bancos matriculando gente nessa pós, porque é exatamente isso. Porque a máquina vai fazer sozinho. Quem faz a máquina? Alguém vai ter que fazer. E tem outra área também que só cresce e vai crescer mais, se a gente pensar, por exemplo, em computação quântica, como cibersegurança. Sim. A capacidade de processamento aumenta absurdamente. Nós Legal. vamos ter que Para repensar todo mundo, né, gente? Inclusive para o hacker, né? Então, Sim. quanto tempo vão quebrar as senhas? Mas será que, por outro lado, se a gente pensar em segurança, será que botar uma senha de 250 caracteres vai resolver? Não, porque tem gente aqui que precisa lembrar daquela senha. Claro. Então, acho que o grande ponto é, seja o melhor técnico que você puder ser. Essa preocupação de ser substituído ou a tecnologia mudar não pode ser uma verdade na vida da carreira de uma pessoa. Ela tem que ter a essência para pivotar sempre que ela precisar dentro daquilo que ela gosta de fazer. E gostar ajuda muito a gente, né? Sim, sem E dúvida. acredita. E se for para o pessoal de business, eu diria que precisa de tecnologia, ponto. Eu sou uma ótima pessoa com números. Tá, com números aonde? Porque se você está fazendo cálculo só na sua HP, já não é mais. Né? E aí, diferencial, né, para a pessoa de negócio é ser aplicada da melhor forma a tecnologia. Né? Porque ela se libera, inclusive, de questões operacionais para pensar em coisas estratégicas para o negócio. Né? Sem dúvida. Então, acho que... Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, achei incrível. Acho que você deu vários caminhos assim para olhar o que significa profissões no futuro e até para, se você quiser começar a questionar o que é profissões no futuro, né? Se aprofundar, entender a coisa que vai ser a ferramenta, eu acho muito interessante. E aí, para fechar, Andréia, a gente tem aqui mais uma tradição aqui, que é o pessoal da área de tecnologia e desenvolvimento. Eu vi que você chegou com ela, anda sempre com uma mochila para lá e para cá, né? Então a gente pede sempre que a pessoa deixe algo da sua mochila com a nossa audiência. Não precisa ser a mochila física, pode ser uma mochila metafórica, um livro, um filme, um documentário, alguma dica cultural que você tenha, alguma coisa que você está gostando, pode ou não ter relação com o que a gente conversou, não tem problema, que você queira deixar para a nossa audiência. Eu queria falar duas coisas que, para mim, que não era uma realidade quando eu comecei a trabalhar, não para mim, pelo menos, não fazia parte da minha vida, tardiamente descobri, mas que acho que todo mundo devia fazer o uso. Nossa, tá parecendo, né? Um remédio, né? Fazer o uso. Na verdade, são duas coisas. O primeiro é mentoria. Legal. Né? Inclusive o TDC Invest tem hubs de mentoria aqui para eles. Toda pessoa tem alguma coisa para te ensinar e tem alguma coisa para aprender. Então, mais do que ser mentorado, mentore também.
E a gente, às vezes, tem medo de achar, será que eu tenho alguma coisa para ensinar para aquela pessoa? Se você não é aquela pessoa, com certeza você tem alguma coisa. Então, a mentoria ajuda a abrir ambientes, a oxigenar. Essa troca é muito boa. Aquele ambiente da academia faz isso, mas existem formas de fazer isso. E o segundo ponto é a questão da comunidade, que para mim eu descobri há pouquíssimo tempo. Tem uma influência, a Lura tem uma influência muito grande para mim nessa descoberta. E eu não sabia que eu precisava tanto fazer parte de grupos até fazer parte de grupos. E existem grupos para todas as áreas, para todas as idades, para todos, né? Eu faço parte de um grupo de mulheres diretoras de tecnologia. É um ambiente extremamente seguro de troca real, não é aquela manchete da revista, não é a rede social, é a pessoa ali num espaço seguro fazendo trocas. E aí, eu acho que as duas coisas se complementam, assim como é aqui no TDC, né? A comunidade e a mentoria. Então, isso serve para qualquer área, qualquer lugar que você está na sua carreira. Se eu pudesse deixar 2 dicas, eu acho que são essas, assim, não custa nada, é só... Empenho, tempo. É relacionamento, né? Isso. E é o momento que você vai sentindo, aquilo incorpora na tua vida e fica natural. Então, não tem esforço também, é natural essa relação que você vai criando com as comunidades, né? Fantástico. André, quero te agradecer demais. Obrigada pelo por convite, ter aceitado falar com a gente. Para a galera que quiser se conectar com você, eu não sei se você é uma pessoa de redes sociais, tem algum canal prioritário? LinkedIn, Andréa Paiva, fiquem à vontade. Você responde o LinkedIn? Respondo o LinkedIn, respondo. E aí também, se quiser um dia conhecer FIAP, passa lá. Claro. A gente está aqui em São Paulo, em Porto Alegre. Opa! Ótimo. Sem problema, vamos lá. Em Porto Alegre também. E é isso, mas o LinkedIn acho que é o principal canal hoje. Bacana. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para nos seguir no Spotify. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo. E se você quiser ver esse papo em vídeo e ver o acidente que acabou de acontecer aqui, fica o convite para ir lá, dar o like, ver o acidente que aconteceu, dar o like no nosso vídeo, compartilhar no canal do YouTube do nosso podcast. E tem os cortes também, que é uma maneira legal de você engajar outras pessoas, convidar para curtir o nosso conteúdo aqui. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.